seja uma noite muito agradável para cada um de nós e que levemos conosco, principalmente a força que viemos buscar. Que saímos daqui muito fortalecidos, confiantes de verdade para o nosso embate diário. A gente sabe que cada um traz consigo os seus problemas, suas aflições, seus dramas particulares. Cada um veio buscar um alento, cada um precisa de uma palavra. Muitas vezes vem ao centro, esperando que algo se encaixe para dar a resposta de que tanto necessitam. Que essas respostas possam ser dadas. E se não forem dadas hoje, com toda certeza, as que foram proferidas haverão de servir muito como alento para cada um de nós no nosso dia a dia. Até que então chegue aquelas que nós esperamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, a palestra vai ser baseada no 27º livro que Francisco Cândido Xavier trouxe para nós. Escrito, publicado pela Federação Espírita em 1947. Os dois anteriores livros que eu abordei aqui eram livros infantis, histórias de crianças, umas histórias muito mais simples, nada que trouxesse assim resoluções científicas ou uma filosofia muito apurada. Não, simplesmente a nossa vida. Historinhas que servem como exemplo para nós tirarmos dali todo o cabedal de conhecimento que precisamos. E hoje não é diferente. Nós vamos abordar o 27º livro, como eu falei, que chama-se Mensagem do Pequeno Morto. Como o próprio título diz, a mensagem que foi trazida por um espírito de um adolescente que tinha falecido e que reportou em algumas linhas, em algumas páginas, todo o desenrolar do seu drama, desde quando estava preso ainda no leito, acometido por uma enfermidade, e tudo que se passou, até a mensagem final. Esse livro traz-nos um consolo muito grande. Por quê? Uma das coisas mais comuns na vida de cada um de nós é perda de entes queridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, aborda muito essa questão. E essa historinha vem a dizer para nós detalhes de como tudo se processa, para que nós possamos nos consolar. Eu não vou dizer o livro inteirinho aqui, porque, embora ele seja curto, não é a proposta da nossa palestra, mas sim trazer alguns pontos básicos. É a história de Carlinhos, um menino de 12, 13 anos de idade, aparentemente, que, acometido de uma enfermidade, estava preso num leito de dor, já em fase terminal. Ele via as pessoas à volta, o sofrimento dos pais, o irmão que ele tanto adorava, ali acabrunhado, numa poltrona, todo apreensivo pelo desenrolar dos fatos. O médico, à cabeceira, já sem nenhuma animação, nenhuma perspectiva de melhora dele. E ele naquela aflição, e não conseguia sequer mover um músculo do seu corpo, nem pronunciar uma simples palavra para que pudesse consolar sua mãe, seu pai. E ali ele nota todo o ambiente, até que então algo diferente começa a acontecer.
uma nuvem bem tênue, bem fulgurante, começa a aparecer aos seus olhos. E ele nota que aos poucos vai se transformando numa silhueta humana, até que aparece, totalmente materializada à sua visão, a sua tia, que ele não conhecera, que tinha falecido quando era muito pequenininho. E ela veio em seu socorro. E esteve ali, a velar por ele em todos os instantes da transição. Então, sozinho não ficou. Toda aquela apreensão que ele estava, aquele medo da morte, medo da passagem, que ele já conhecera porque já frequentara outros velórios, então sabia como era e tinha um enorme medo de tudo isso. E ao chegar à sua tia, essa com uma espantosa simplicidade e calma, trouxe a ele a tranquilidade para os momentos derradeiros. Aquela dor que ele sentia, aos poucos ia se desvanecendo. Toda aquela angústia do momento da passagem fora se dissipando. E ela aconselhara-o: pode fechar os olhos, pode dormir, que eu velarei pelo seu sono. E toda essa paz, toda essa tranquilidade, trouxe a ele o quê? A confiança de que estava em boas mãos. Conhecera a tia, portanto que sua mãe falara sobre ela, pelas fotos que tinham na casa. E então, aquela figura foi de extrema importância para esse momento. E aos poucos, aquela agonia, aquele sofrimento do momento da passagem se dissipou. Um sono refazedor veio, ele fechou os olhos e se desligou. Nesse interim, sua tia velara pelo desligamento, estivera com ele todos esses instantes. Algumas horas se passaram desse sono refazedor, que se transformou em breve em um pesadelo. Começou então a ouvir a sua mãe em prantos, bradar por ele, desesperar-se por ele. E aquele sofrimento atingira-o grandemente, e ele voltou a se desequilibrar. Logo, sua tia novamente entrou em ação e começou a acalmá-lo, até o ponto de retirá-lo daquele local e levá-lo para um plano espiritual. O que nós podemos tirar de conclusão só desses breves instantes do livro, na parte inicial? Primeiro, que nós nunca estamos sós. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre terá alguém ali à nossa volta, a dar-nos o suporte que tanto precisamos. Mesmo que o momento seja de despedida, o que é realmente para nós que ficamos muito triste e doloroso, mas é necessário compreender que é da natureza humana nascer e morrer. E se é natural, devemos compreender que isso vai acontecer. Mas muito mais que isso, devemos compreender que todos continuam vivos. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos compreender no momento da passagem do plano físico para o plano espiritual é a paz que aqueles que estão fazendo essa transição necessitam. Porque todo o descontrole daqueles que ficam vão influenciar grandemente no sofrimento, na dificuldade
do desligamento daquela pessoa. A gente quer tanto ajudá-la e acaba multiplicando o seu sofrimento. Nos momentos de desesperação de sua mãe, ele retornou à lucidez daquele quadro final, sofrendo as mesmas dores que sofrera antes da intervenção da sua mãe. E isso aconteceu outra vez, quando ele já estava no plano espiritual, e ouvir a sua mãe bradar desesperadamente por ele. Então, nós que já perdemos entes amados, que iremos perder entes amados, ou que iremos fazer a partida, Deus queira que não seja tão breve, né? Que saibamos como que isso se processa para nós não intensificarmos a dor daqueles que partem. Nós todos estamos vinculados uns aos outros pelos laços do amor, do carinho, do afeto. Mas quando isso se torna um descontrole, quando se torna uma paixão desenfreada, quando nós nos achamos lesados pelo alto, na perda daquele que achávamos que nos pertencia, nós somente agravamos o nosso quadro interno, mas principalmente o quadro daqueles que partiram. Quantas e quantas pessoas transformam em seus próprios obsessores seus entes queridos, de tanto chamá-los, de tanto pedir para que eles venham, lhes consolem, lhes ajudem. E isso não é possível, porque a maioria que partiu necessita de um longo estágio de refazimento no plano espiritual. Precisam se readaptar à realidade extrafísica. Precisam trazer de novo o autocontrole para si próprios. Mas a questão abordada nesse livro vai mais além ainda, porque nós estamos falando de uma criança de 12, 13 anos de idade, que, ou seja, não é um ser adulto ainda. E o que acontece? Essa é a curiosidade de muitas pessoas. O que acontece quando uma criança desencarna? Ela retorna para o plano espiritual adulto ou criança? Se retorna como criança, como vai acontecer? Como pode proceder isso no plano espiritual? Vai ser eternamente criança lá? Como se dá? Então, para que nós compreendamos um pouquinho o que acontece nesses casos, vamos dividir em algumas ordens. Primeiro, uma criança que desencarna antes dos 4 anos de idade, antes de completar 4 anos de idade, ela retorna para o plano espiritual na sua forma adulta ainda. Por quê? Porque o seu cérebro ainda não esteve suficientemente desenvolvido para acoplar o seu perispírito ao corpo de uma forma muito mais coesa. Então, quanto mais jovem a criança falecer, depois do desencarne, ela retorna com a aparência do adulto que era antes de reencarnar. Só que, passando esse período de amadurecimento da criança, ou seja, que se dá por volta dos 4 anos de idade, se a criança desencarnar, ela retorna para o plano espiritual da mesma forma, ou seja, da forma infantil. Tá, e aí, o que acontece?
existe, logicamente, toda uma organização para tomar conta desses espíritos. E é o que retrata justamente nesse livro. Carlinhos mostra como que foi a acolhida do lado de lá. Ele foi acolhido por sua avó e pela sua tia. E ali se reencontraram. Houve algum período para ele se refazer as suas energias e voltar ao seu normal. É como se fosse um período de convalescença até que ele adquirisse novamente toda a sua saúde. A partir do momento que ele atingiu a sua saúde, para onde que ele foi enviado? Para os educandários. Nesses educandários, o que acontece? Ele ia conviver com crianças do mesmo nível, para que ali o seu desenvolvimento se desse igual seria dado se ele estivesse aqui no plano Terra. Ou seja, ele ia cursar os vários períodos até chegar à sua fase adulta. Então, todo esse desenvolvimento que ia se dar aqui, se dá no plano espiritual. Isso explica o quê? Por que que existem crianças no plano espiritual? Porque tantos e tantos livros abordam essa questão, né, de pessoas, de espíritos ainda infantis que faleceram e no plano espiritual continuaram com a mesma forma. Muitos e muitos educandários iguais, semelhantes aos nossos aqui, são oferecidos para que essas crianças tenham todo o seu desenvolvimento, até chegar à fase adulta. Bom, e isso foi o que aconteceu com ele. A partir de certo momento, ele foi levado aos educandários. E lá, ele retrata um pouquinho das dificuldades que cada uma das crianças tinham na adaptação a essa nova realidade. Principalmente a saudade dos pais, principalmente a saudade da mãe. Veja só, para eles é muito difícil ficar longe, sendo que não tem a proximidade dos pais. Para as crianças, a proximidade, principalmente da figura materna, é primordial. Imaginem crianças despreparadas ainda, com sua parte comportamental, sentimental a ser desenvolvida, ser privado da presença dos pais. E nesse interim, a mãe não se conforma com a perda e clama pelo filho que já partiu, querendo-o ali, querendo vê-lo, querendo que ele estivesse perto, sofrendo e transmitindo o seu sofrimento a eles. E eles recebem toda essa carga emocional do lado de lá. É essa responsabilidade que eu gostaria mais de frisar. Se nós amamos, nós queremos o bem. Isso é fato. Queremos que estejam bem aonde estiverem. Sejam esses entes queridos, aqueles que desencarnaram na idade, terceira idade, na fase adulta, na fase adolescente ou como crianças. Onde estiverem, estão sendo velados pelo alto. Não há ninguém só. E por mais que nós pensemos que aquela pessoa está em solidão, em sofrimento, em abandono, não existe um local sequer no universo aonde o olhar compassivo do Pai não repouse. Lembremos do livro Nosso Lar,
naquela passagem em que André Luiz, após 8 anos de sofrimento, cai de joelhos e pede ao alto que pudesse ser consolado. E ao mesmo instante, o seu protetor ali lhe aparece. Depois de breve diálogo, ele questiona: onde você estava que não me ajudou durante todo esse tempo? E ele diz: eu estava do seu lado e você não me viu. Ou seja, nós não estamos abandonados. Por pior erro que tenhamos cometido, nem que todas as dificuldades tenham sido nos oferecidas neste mundo, nós não estamos abandonados. E olhemos por outro prisma. Se as aflições maternas, paternas, chegam aos nossos filhos, nossos netos, nossos parentes que já partiram, com uma chama de dor, lembremos que, através do mesmo mecanismo do pensamento, podemos endereçar a estes eflúvios de amor, de paz, de confiança no alto, de consolação, porque as nossas preces chegam até eles. Os nossos pensamentos, o pulsar do nosso coração é sentido por eles. Tomando como exemplo o próprio livro, Nosso Lar. Quando André Luiz é levado a conhecer quem orava por ele, e foi projetado numa tela aquela senhora que, a contragosto, ele ajudava o marido, que orava e pedia por ele. Quer dizer, ninguém está só, por pior que nós sejamos, porque nós somos importantíssimos, porque nosso Pai é Deus, ninguém menos que o Criador, e nós achamos que o Criador irá nos abandonar? Se Ele é todo amor, toda justiça, Ele não vai nos compreender? Ele não vai fazer de tudo para nos realinhar? Para nos colocar de volta ao bom caminho? Para nos disciplinar, para nos ensinar? Se tem alguém que pode, é o nosso Pai. E nós ainda não compreendemos isso. Olha, uma das dificuldades que nós mais passamos nesse plano Terra é a dificuldade de perder. Saibamos que ninguém perde ninguém, porque ninguém nesse mundo é de ninguém. Absolutamente ninguém é de ninguém. Mas o que nos une, uma coisa que nos une, é o amor. E é indissolúvel. Mesmo que estejamos em outra cidade, o amor prevalecerá. Mesmo que estejamos em outro estado, o amor, com toda certeza, prevalecerá. Mesmo que estejamos em outro país, o amor nunca se desvanecerá. Mesmo que sejamos em outro continente, o amor nunca será afetado. Mesmo que estejamos em outra dimensão física, o amor nunca se desvanecerá. Não há nada, absolutamente nada, que possa nos desligar. Mas que essa ligação seja feita com equilíbrio. Porque tudo que nós emitimos
chega aos nossos irmãos. Tudo que nós pensamos do semelhante chega até o semelhante. Tudo que desejamos ao próximo chega até ele. E tudo que nós endereçamos aos nossos entes queridos que já partiram para o lado de lá, chegam de uma forma muito concentrada até eles. Então, o que nós queremos oferecer-lhes? Equilíbrio e paz? Ou que eles se condoam com o nosso sofrimento? Nós queremos que eles tenham pena de nós? Ou queremos que eles se fortaleçam com aquilo que continuamos a lhes oferecer de melhor? Depende exclusivamente do nosso egoísmo. Porque quem ama de verdade não espera de forma alguma nenhuma recompensa pelo amor que gera. Porque o amor, ele sai de nós e nos preenche. Quando a gente espera que o amor venha do próximo e adentre a cada um de nós e nos preencha, isso não acontece. O ato de amar é conjugado na primeira pessoa. Eu amo, então eu gero, eu emito. Aquele que espera somente receber, simplesmente vai ter em seu íntimo um vácuo impreenchível, porque ali somente habitará aquilo que nós construirmos. E nesse vácuo, a gente pode pôr mágoa, ressentimento, revolta e vingança dentro do nosso íntimo. Consequentemente, venenos que irão minar todas as nossas resistências físicas e emocionais. Mas se ao invés disso, nós colocarmos resignação, confiança, fraternidade, indulgência, caridade e amor, não haverá espaço para que outros sentimentos menos dignos habitem. Consequentemente, nós emitiremos equilíbrio a todos que nós considerarmos, tanto encarnados quanto desencarnados. A escolha é simplesmente nossa. Ou nós nos fazemos de vítimas, ou de frágeis criaturas, ou nós entendemos como é a vida e o que ela espera de nós. E essas perdas nos fortalecem, muitas vezes na marra. Mas é assim que amadurecemos. Que nós possamos compreender em primeira instância, concordar com o alto, compreender as leis magníficas que nos regem e gerar, ser fonte criadora de coisas boas. Esse livro, só para terminar, nos consola, nos demonstra que nós nunca nos afastamos de quem amamos. No finalzinho, ele prepara um instante de reencontro com sua mãe. Sua mãe é levada até ele e o quadro vou deixar na imaginação de cada um de vocês ou na certeza de que lerão esse livrinho de 20 e poucas páginas somente, bem simples, feito para a infância, para a adolescência, para compreender como é a vida no mundo espiritual
de uma maneira mais simplificada, fácil de compreender. Para nós, que já estamos numa fase adulta, que compreendamos principalmente que nós nunca perdemos ninguém, que a separação ela é curta, talvez 30, 40, 50 anos, ou menos, ou mais um pouquinho, mas que representa muito pouco. Sabedores que somos eternos. Então, saibamos compreender, saibamos aceitar e não dificultemos ou agravemos o sofrimento daqueles que partiram. Se queremos ajudar, pegue todo o amor que seu coração pode gerar e endereça a estes, lembrando que a fonte do amor, ela não seca jamais. Que Deus nos abençoe.